Bem, meus queridos, vamos avançar um pouquinho aí. Organon aristotélico. Para aqueles que tiverem o livro na mão, ao contrário das outras vezes, eu vou estar lendo e conversando com vocês, porque eu prefiro que seja assim, de uma forma mais rápida e para a gente entender com calma. Certinho, meus queridos? Eu vou estar na página 37. No próximo slide a gente começa a conversar sobre. Então, meus queridos, começando ali, sobre o Organon aristotélico. Como eu falei, eu vou lendo e fazendo os comentários que eu achar pertinente. Espero que não seja chato, só, né? Como meus parentes, espero que não seja chato. E mesmo se vocês acharem que não foi legal, que tá meio chato, comenta lá ou me dá um feedback. Eu tô tentando fazer várias formas pra gente aproveitar o máximo possível essas quarentenas, só pra deixar claro. Como a gente nunca sabe qual que tá dando certo, a gente tenta várias. Mas vamos lá. Aristóteles não via a analítica como uma ciência, mas como um organon, ou seja, um instrumento científico-filosófico. Seu objetivo era as proposições, frases que expressavam na linguagem um juízo do pensamento. Em cada um desses juízos, o sujeito S e um predicado P eram unidos ou separados segundo as relações efetivas entre os seres que eles designavam. A forma básica para as proposições era S é P ou S não é P. Por exemplo, Sócrates é mortal ou Aristóteles não é ateniense. Exemplo, eu sou, Rafael é professor, e assim vai. Observem essa relação de afirmação e negação, tá? O é e o não é. Daqui a pouco a gente volta nelas. A proposição se divide em termos, correspondente às 10 categorias da metafísica, que estão aí: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, posição, tempo, posse, ação e paixão. Se eu não estou enganado ou enlouquecido, a gente já viu isso. A categoria de substância formava o sujeito e as demais os predicados. Esses termos indicavam essência, ou seja, conceitos. Cada um deles possuía extensão e compreensão diferentes. A extensão correspondia a um conjunto de objetos designados por um termo. A compreensão correspondia ao conjunto de propriedades que caracterizavam esses objetos. Por exemplo, o termo gato possuía como extensão um conjunto de gatos existentes e como a compreensão as características que definem esse animal, felinos, quadrúpedes e assim por diante. Aqui, gente, é aquela coisa simples. Se você pensar gato, o gato preto, branco, amarelo, listrado, esse conjunto mais geral. E aí você vem para as características. Se eu estou falando de gato, eu estou falando do quê? De felinos, de quadrúpedes, de mamíferos. Quanto maior fosse a compreensão de um termo, menor seria a sua extensão e vice-versa. Ou seja, quanto mais características específicas fossem utilizadas para diferenciar objetos, menor seria o conjunto designado pelo termo. Por exemplo, o conjunto dos gatos possui maior compreensão e menor extensão que o dos animais. Como assim? Se eu falo gato, eu tenho uma ideia do que é um gato. Se eu falo animais, o que está dentro dos animais? Gato, cachorro, galinha, periquito. Então é nessa ideia. Você vê que você está reduzindo. A analítica mostrava ainda que duas proposições poderiam ser unidas por um nexo, resultando numa terceira extraída de sua relação. As duas proposições iniciais eram chamadas de premissas e suas resultantes eram chamadas de conclusão. Juntas elas formavam
Silogismo ou raciocínio perfeito. Veja o exemplo. O homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Aí, nesse exemplo, o homem é mortal, primeira premissa. Sócrates é um homem, segunda premissa. Logo, Sócrates é mortal, que é a conclusão. Os silogismos devem ser formados por proposições que relacionam. Eita, vamos com calma. Os silogismos devem ser formados por proposições que relacionavam-se exatamente três termos de extensão decrescente. Vamos lá. O termo maior de maior extensão. Exemplo, mortal. Você vê que várias coisas podem estar nesse conjunto, por isso ele é maior. Termo médio, de extensão média, exemplo, homem. E termo menor, Sócrates. Eu acho que o exemplo de baixo vai ajudar a gente também a ter uma ideia sobre essas extensões do termo. Mas se a gente for pensar lá, imagina que eu tenho um cachorro que chama Rex. Bem original, né? Se a gente for pensar em quantidade de extensões, eu posso pensar animais. O Rex está dentro dos animais? Tá. Depois o menor, cachorros. O Rex está dentro de cachorros? Tá. E Rex, o Rex é ele por si só. Então a gente vê essa gradação aí. Em cada proposição, eles estariam unidos ou separados pelo verbo ser, chamando de cópula. E aqui embaixo a gente vê uma representação, você vê, ó, o termo maior, aqui ele vai estar falando do tom, né, do lado do tom GR do gato. Então, o termo maior, gênero animal, termo médio, espécie gato, termo menor, indivíduo, tom. E aí ele faz de novo esse jogo de palavras com as premissas de conclusão. Os gatos são animais, Tom é um gato, logo Tom é um animal. Nesse exercício, você deve ter percebido a importância do termo médio para chegar à conclusão, na qual ela desaparece. Talvez tenha percebido também que o raciocínio efetuado foi dedutivo, ou seja, levou do universal ao particular. O conhecimento sobre o tom foi consequência do conhecimentos mais gerais sobre gatos. Para definir a essência do indivíduo tom, as proposições mostraram a espécie e o gênero a que ele pertencia, gato e animal. Observe ao lado a representação gráfica desse raciocínio, que foi o que a gente falou. Então vocês percebem essa relação que é dedutiva? A gente pega algo que é mais geral até chegar a uma essência, que aqui no caso é o tom, que lá no Sócrates era o Sócrates. Então é essa a ideia. É diante dessas organizações. E vocês veem que você tem que criar, entre as premissas, essas falas, você tem que criar algum instrumento que relacione uma com a outra. Aqui, não vamos voltar lá no Sócrates. O homem é mortal, Sócrates é um homem, você vê? Você relaciona o homem com o homem para entender esses pares. No caso do gato, os gatos são animais, Tom é um gato, logo Tom é um animal. O gato se relacionando nessa dinâmica, como se tivesse vários conjuntos e eles se orquestrassem para você chegar lá o menor deles. Não sei se vai ser um exemplo válido também, mas vamos tentar usar matemática. Os números reais, os números naturais, números... Tem uns números tudo lá que vocês sabem. Você vê que são conjuntos dentro um dos outros para mostrar o que é cada um. Certinho? Eu tentei usar a matemática para mostrar que essas gradações, essa forma de pensamento, elas estão em várias áreas das ciências. Esse pensamento. É lógico que ele não é 100%, tá? Mas ele é uma forma de organização que foi usada durante muito tempo. E dessa forma de organização que começaram a existir outras mais sólidas. Mas isso a gente vai com calma lá para frente, para não ter tanta pressa. E agora mais uma partezinha para a gente fechar isso aí. Classificação aristotélica das proposições.
Aristóteles classificou as proposições segundo as categorias. O quadro a seguir vai se deter nos tipos que decorrem da qualidade e da quantidade. Afinal, quando combinamos com a posição do termo médio nas premissas, como sujeito ou predicado, esses tipos de proposições determinavam a classificação dos silogismos, também em diferentes tipos, sendo alguns deles válidos e outros desconsiderados por quebrarem regras de raciocínio, eliminando a hipótese de conclusões verdadeiras. Aí tem um quadrinho que a gente vai estar falando de categorias, proposições e exemplos, e de qualidade e quantidade. Vamos tentar enxergar isso. De qualidade, afirmativa. Aí usando exemplos lá do SP, afirmativa S é P. Negativas, S não é P. De quantidade, universais, todo S é P ou nenhum S é P. Particulares, alguns S são P's, alguns S não são P's. Singulares, esse S é P, esse S não é P. Vamos tentar ver os exemplos para a gente fechar isso aqui com calma. Os exemplos desse quadro ressaltam a possibilidade de combinar as duas categorias para a classificação de uma mesma proposição, resultando em universais afirmativas, universais negativas, particulares afirmativas e particulares negativas. As singularidades podem ser entendidas como caso específico das particulares. Nos compêndios medievais sobre a lógica, esses 4 tipos de proposição receberam como símbolo 4 vogais. As afirmativas foram designadas pela letra A, universais, e I, particulares, que são as 2 primeiras vogais da palavra afirmo. As negativas foram designadas pela letra E, universais, e O, particular, que são vogais da palavra nego. Então, gente, o que ele está querendo mostrar aqui? Que através das relações a gente pode ter de formas mais gerais a formas mais particulares. E a gente tem que saber como demonstrar isso diante desse jogo de afirmações ou negações. Calma que ficou confuso. Se eu falo para vocês, vocês são estudantes, isso é uma afirmativa. Então, a partir disso, mas vocês são estudantes. Alguns de vocês gostam de balé, sei lá. Exemplo que me veio na cabeça. São todos? Não. Isso exclui a possibilidade de vocês serem estudantes? Não. Então, tem que saber endossar essas afirmações para gerar uma resposta que seja de uma ordem verdadeira. Certo? Espero que sim. 2 avisos. Já me pediram e eu vou estar encaminhando uma resposta detalhada da última atividade de vocês, com comentários meus. Mas aqueles que quiserem também, entrem em contato comigo no Google Sala de Aula, porque senão eu vou dar esse retorno mais detalhado quando a gente voltar nas nossas aulas presenciais. E na próxima aula eu já vou estar dando a orientação para a nossa atividade de final de bimestre. Certinho? Aquele grupo que me pediu, eu não entreguei ainda porque eu já fechei, mas eu quero tentar encaminhar um negócio legalzinho para vocês poderem olhar com calma e perceberem. E até a gente poder fazer um vínculo de feedback. Eu estar enviando para vocês e até vocês retomando com algum comentário e assim vai. Certo, meus queridos? Então é isso.